Fala, turma! Seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para você que vai prestar o concurso da Prefeitura de Paulínia. Eu vou resolver questões recentes de matemática e raciocínio lógico da banca FGV, que é a banca do seu concurso. Antes de mais nada, confira o PDF na descrição do vídeo e inscreva-se no canal e também já deixa o like. Vamos lá! Primeira questão de matemática. FGV 2021. Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 metros quadrados de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado. Pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá. Nós temos aqui uma questão envolvendo escala. 1:150 significa que 1 centímetro na maquete corresponde na realidade a 150 centímetros. Então, nós temos a medida na maquete, que eu vou escrever no desenho. 1 centímetro no desenho corresponde na realidade, então, o comprimento real, 150. Muito bem. Nós temos que a praça ela é quadrada com 900 metros quadrados de área. Para sabermos qual é o lado do quadrado, ele pede ainda na maquete, ou seja, nós vamos ter que saber a medida no desenho, né? Nós vamos ter que calcular o lado daquele quadrado, e é bem simples. Se a área do quadrado é 900 metros quadrados, nós sabemos que para calcular a área de um quadrado, a gente faz lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado resulta em 900. Então, o lado só pode ser a raiz quadrada de 900, que nós sabemos que é igual a 30. Então, essa medida é em metros, né, porque a área foi dada em metros quadrados, então 30 metros é o lado do quadrado ali da praça. Então, sabemos também o seguinte, nós sabemos que 1 metro possui 100 centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, porque a gente precisa da medida em centímetros, é só multiplicar por 100. 30 vezes 100, nós vamos ter 30 seguido de 2 zeros, 3.000 centímetros. Então, na realidade, nós temos o lado do quadrado 3.000 centímetros. Então, na maquete, nós vamos ter x centímetros. E aqui é só resolvermos a regra de 3, é só multiplicar cruzado. Então, temos o seguinte, 150x é igual a 3.000 vezes 1, que é 3.000. Então, diretamente, o x é igual a 3.000 dividido por 150. Posso cancelar esse zero com esse zero. E nós vamos ter 300 dividido por 15. 30 por 15 nós temos 2, seguido de um zero, 20. Então, já encontramos aqui a nossa resposta. Alternativa D, de dedicação. 20 centímetros é o lado do quadrado lá na maquete. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Em um conjunto de 12 números, a média de 4 deles é 15 e a média dos outros 8 é 18. A média dos 12 números é... Muito bem, questão envolvendo média aritmética. Você sabe que a média aritmética é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Número de medidas. Então, vem comigo aqui. Para calcular a média daqueles 12 números, então, para fazer a média dos 12, eu preciso calcular a soma total daqueles 12 números, né, que eu vou chamar de S12, e vou ter que dividir. São 12 números, 12 medidas, vou ter que dividir por 12. Então, eu preciso calcular qual é a soma daqueles 12 números. E para isso é muito simples. Ele disse que a média de 4 deles é 15. Então, a média x e uma barra de 4 deles é 15. Se eu somar aquelas 4 medidas e dividir, o número de medidas é 4, temos o resultado que é 15. 4 está dividindo, passa multiplicando, ou, se você preferir, multiplicando cruzado. Temos que a soma das 4 medidas, 4 vezes 15, 40 com 20, temos 60.
Já descobrimos a soma dos 4 iniciais, dos 8 restantes. Ele disse que a média dos outros 8 é 18. Então, dos outros 8 é 18. Então, a soma daquelas 8 medidas por 8, temos 18. Multiplicando cruzado, 8 vezes 18, nós temos 80 com 64, 144. Agora eu já descubro a soma total das 12 medidas. Das 4 primeiras, 60, com as 8 restantes, 144, nós vamos ter 4, 6 com 14, 20, 204. Então é só dividir, queridos, 204 por 12. Então, fazendo o cálculo, nós vamos ter aqui 204 por 12. Então, pegamos o 20, o 12 cabe uma vez no 20. O resto é 8, abaixo 4. 7 vezes 12 dá 84. Então, nós temos 17 como resposta. Então, a média dos 12 números é 17, né? A média dos 12 números, 17, alternativa A, de aprovação. Show de bola, vamos para a próxima questão. Terceira questão, FGV, professor, nível superior. Uma folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros foi toda dividida em quadrados de lados 2 centímetros. O número de quadrados obtidos foi de... Muito bem, turma. Aqui a gente precisa pensar na ideia de área. Então, nós temos a folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros. Ela ocupa qual área? Ora, como é um retângulo, nós vamos ter a área do retângulo, que é comprimento vezes largura. Então, a área do retângulo é comprimento, que é 30, vezes largura, que é 24. Poderia fazer também 24 vezes 30. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, fazendo 24 vezes 30 abaixo zero. 3 vezes 24, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, 720 centímetros quadrados. Então, foi toda dividida em quadrados de lados 2 centímetros. Para saber o número de quadrados obtidos, eu posso calcular qual é a área que um quadradinho ocupa, né? Então, essa é a área da folha de papel retangular, né? Então, vou colocar a R da área do retângulo. A área do quadrado, você sabe que é lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, a área daqueles quadradinhos, né, será 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados. Então, o número de quadrados obtidos foi de... Como nós vamos dividir aquela área em áreas de 4 centímetros quadrados, que é a área de cada quadradinho, é só pegar agora 720 e dividir por 4 para obter o número de quadrados. Então, o número de quadrados, que eu chamei de n, é 720 por 4. Então, n será igual... Divide por 4, você divide por 2 duas vezes, fica mais fácil. 720 divide por 2 dá 360, divide por 2 de novo, 180. Conferindo, 400 com 320, 720. Então, o nosso n é 180. O número de quadrados obtidos, 180, alternativa D, de dedicação. Vamos seguir. Questão 4. Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia, que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha. Muito bem, vamos pensar um pouco. Tudo está em função do salário de Beatriz, né? Então, como eu vou calcular uma porcentagem em relação ao salário de Beatriz, é mais fácil dizer que esse salário é de R$100, né? Então, vamos chamar de 100 para calcular a porcentagem, vai facilitar. Então, muito bem, nós temos em seguida quanto Flávia recebe, quanto também Alfredo recebe. Então, Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia, que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz.
Então a Flávia ela ganha 25% a mais do que Beatriz. Eu preciso calcular esse valor primeiramente, para depois calcular quanto Alfredo ganha. Então se ela ganha 25% a mais, então 25% de 100 seria 25, somando com 100, então nós vamos ter 125 é o salário de Flávia. Agora ficou fácil para calcular o salário de Alfredo, ele ganha 30% a menos do que Flávia. Então, calculando 30% é 30 sobre 100, de vezes, Flávia ganha 125. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter, claro, eu posso cancelar esse zero com esse zero, 3 vezes 125, 375, dividido por 10, temos 37,5. Então, o Alfredo ele ganha 30% a menos do que Flávia. Se Flávia ganha 125, retirando, então, 37,5, que é 30% disso, né? 37,5. Então, vamos igualar aqui a quantidade de casas e fazer a subtração. 0 menos 5 não dá, pega emprestado, né? Esse fica valendo 4, esse 10. 10 menos 5, 5, vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 7 não dá, pegou emprestado, esse 1, esse 14. Menos 7, 7. 11 menos 3, temos 8. Então, deu 87,5 é o salário de Alfredo. Então, em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha. Em relação a Beatriz, que é 100, Alfredo ganha 87,5. Então, ele ganha menos R$ 12,50 a menos, né? É menos 12,5 em relação a 100. Então, é menos 12,5%. 12,5% a menos, né? A alternativa correta D de dedicação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. FGV 2021, nível médio. A figura a seguir mostra dois polígonos regulares com um lado comum. O ângulo ABC, assinalado na figura, mede. Então, nós precisamos calcular quem é a medida do ângulo B. Ele disse que nós temos aqui polígonos regulares. Então, temos um hexágono regular e um pentágono regular. Um polígono regular ele tem todos os lados de mesma medida. Então, nós temos que os ângulos possuem também a mesma medida. Vamos lá. Eu posso dividir o polígono em triângulos ou ainda eu posso utilizar a soma dos ângulos internos para identificarmos aqui quem será o ângulo interno de cada polígono, né? Então, vamos fazer isso aqui. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é sempre n menos 2 vezes do triângulo 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo não pode se esquecer, 180 graus. Então, nós temos um hexágono, a soma dos ângulos internos do hexágono. Nós temos 6 lados, fazendo 6 menos 2, temos 4. Então, 4 vezes 180 graus. Para o pentágono, nós temos soma dos ângulos internos. Pentágono, 5 lados. 5 menos 2, nós vamos ter 3 vezes 180. Eu ainda não estou multiplicando porque eu vou simplificar, né? Lembra que eu vou calcular o ângulo interno aqui do hexágono. O ângulo interno do hexágono, que eu vou chamar de AH, vai ser, se a soma dos ângulos tem que ser 4 vezes 180 graus, quantos lados nós temos aqui? Ora, nós temos 6 lados, 6 ângulos que são todos congruentes, então é só dividir por 6. Então, nós vamos ter 180 graus dividido por 6, nós sabemos que é 30. Então, 30 graus vezes 4, 120 graus. Já descobrimos que o nosso ângulo é 120 graus. Do pentágono, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos dividir por 5. Então, 3 vezes 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, nós vamos ter 36. Então, 36 graus vezes 3, nós vamos ter 3 vezes 36, 90 com 18, 108 graus.
é o ângulo interno do pentágono. Muito bem, a gente não precisa disso aqui mais. Vamos apagar. Então já descobrimos quais são as medidas dos ângulos internos dos polígonos. A gente consegue agora calcular quem é aquele ângulo B. Muito bem. Se aqui é 120 graus, nós sabemos que aqui também é um ângulo interno do hexágono. Então aqui também será 120 graus. Então esse outro ângulo aqui ele é um replemento de 120 com 108, né? Então é só fazer 120 com 108, que vai dar 228. E a gente vai ter que diminuir de 360 graus, que é a volta completa. Então 120 mais 108, nós temos 228. Então fazendo 360 graus menos 228, nós temos. Então aqui vai ficar 10. Aqui vai pegar emprestado, né? Vai ficar valendo 5. 10 menos 8, 2. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. Então nós temos 132 graus. É essa a medida. Então precisamos calcular também quem é a medida dos outros ângulos, né? Então nós sabemos que essa medida também é um ângulo interno do nosso pentágono, então também é 108 graus. Eu sei que esse ângulo aqui com aquele outro ângulo, eles são ângulos que são congruentes, porque afinal, se aqui nós temos um lado que é congruente ao outro lado, temos um triângulo isósceles, e os ângulos da base são congruentes. Então, se esse ângulo aqui é x, ali também só pode ser x. Então, x mais x com 132 é a soma dos ângulos internos do triângulo, que dá 180 graus. Então, 2x mais 132 graus fecha 180 graus. Então, temos, resolvendo a equação, 2x é igual a 180 menos 132. Então, nós vamos ter 8 vai para 140, faltando 40, 48 graus. Então, x é a metade de 48. 48 por 2, nós vamos ter 24 graus. Portanto, a alternativa correta E de exata. Muito bem, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Certa embalagem tem a forma de um prisma triangular regular, como representado na figura a seguir. O comprimento da embalagem é de 20 centímetros e cada lado do triângulo mede 6 centímetros. O volume dessa embalagem em centímetros cúbicos é de aproximadamente, observação, utiliza raiz de 3 igual a 1,73. Muito bem. Então, a questão envolvendo geometria espacial, nesse caso nós temos que calcular o volume do prisma triangular regular. Lembrando que o volume de um prisma é a área da base daquele prisma vezes a altura. Então vamos calcular separadamente a área da base. A área da base, que eu vou chamar simplesmente de A aqui, é a área do triângulo equilátero. Lembre-se que as bases, nós vamos ter dois triângulos ali equiláteros que compõem as bases, né? Então a nossa base é um triângulo equilátero. E a altura do prisma, ele está deitado, vamos dizer assim. A orientação que a gente está acostumado é do prisma em pé, que ele está deitado. Mas a altura aqui para a gente é 20 centímetros, tudo bem? Então a altura é 20 centímetros e a aresta da base é 6 centímetros. Então, para calcular a área da base, nós vamos fazer lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque é a área do triângulo equilátero, certo? Então, a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, como nós temos que o lado ele tem 6 aqui de medida, né? 6 então ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36, então ficou 36 raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar 36 por 4, que dá 9. Então ficou 9 raiz quadrada de 3. Ele pediu para utilizar a raiz quadrada de 3 como 1,73, então é só substituir. Então nós vamos multiplicar 9 por
1,73 para obtermos a área da base. Então, fazendo aqui 1,73 vezes 9. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 7, nós temos 63, com 2, 65. Vai 6. 9 vezes 1, 9, com 6, 15. Duas casas decimais, 15,57. Essa é a nossa área da base. 15,57 centímetros quadrados. Então, muito bem, já encontramos a área da base, 15,57 centímetros quadrados, vezes, então, a altura que é 20, agora é só multiplicar. Então, vamos ter aqui 15,57 vezes 20, abaixo um 0, 2 é 7, 14, vai 1, 2 é 5, 10 com 11, vai 1, 2 é 5, 10 com 11, vai 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Então, duas casas decimais, duas casas, 311,4. Então, 311,4 centímetro quadrado vezes centímetro, né? Multipliquei aqui a área vezes a altura, então vai sair centímetro cúbico. 311,4 centímetros cúbicos. Nós queremos o volume aproximado. Então, arredondando 311,4, a mais próxima ali para a gente é a alternativa D, 310. D de dedicação. Show de bola, vamos seguir. Muito bem, turma. Espero que você esteja gostando da correção. Deixe nos comentários se você quer que eu traga mais questões da banca FGV. Vamos lá, vamos resolver uma questão envolvendo raciocínio lógico. Se a sentença "se a bola não é vermelha, então a ficha é azul" é falsa, é correto concluir que conectivo se, então, temos a condicional. Ele disse que a condicional é falsa. Nós sabemos que a condicional só será falsa. Mnemônico: Vera Fischer. Falsa. Então, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, temos a bola não é vermelha, é a primeira proposição. Então, essa proposição ela é verdadeira, certo? Então, temos aqui a bola não é vermelha, verdadeiro. A ficha é azul, é a segunda proposição. Então, a segunda proposição é falsa. Show de bola! Então, vamos lá. É correto concluir que... Então, aqui nós vamos ter que ter uma operação lógica verdadeira. Letra A. Se a ficha não é azul, então a bola é vermelha? Ele disse, se a ficha não é azul, então utilizou o conectivo se. Então, temos a condicional. A ficha não é azul? A ficha é azul é falso. Então, a ficha não é azul é verdadeiro, né? Então, depois ele diz, então a bola é vermelha. A bola não é vermelha é verdadeiro. Então, a bola é vermelha é falso. Então, não pode ser a letra A, né? Vera Fischer é falsa. Então, aqui nós temos uma sentença falsa, não podemos concluir. A letra A não vai ser a resposta. Letra B. Nós temos a bola não é vermelha e a ficha é azul. Agora temos o conectivo e, temos a conjunção. Ele disse a bola não é vermelha na primeira proposição. A bola não é vermelha é verdadeiro e a ficha é azul. A ficha é azul é falso. Nós sabemos que na conjunção, no conectivo e, só será verdade quando as duas forem verdadeiras. Então aqui uma é falsa, falso, não pode ser a letra B também. Letra C. A bola é vermelha e a ficha não é azul. Conectivo e. A bola é vermelha, nós temos que é falso, né? A bola não é vermelha, que é verdadeiro. Então, a bola é vermelha, é falso. A ficha não é azul. A ficha é azul, é falso. Então, a ficha não é azul, é verdadeiro.
Como nós temos conectivo e uma é falsa, né? Então nós temos que a sentença será falsa também. Precisa das duas serem verdadeiras para ser verdade ali. Muito bem, letra D nós temos: a bola não é vermelha ou a ficha é azul. A bola não é vermelha é verdadeiro, né? A bola não é vermelha, verdadeiro. Ou, então agora nós temos a disjunção, conectivo ou, a ficha é azul. A ficha é azul é falso, então aqui vai ser falso. Na disjunção nós temos que, quando pelo menos uma é verdadeira, nós temos que a sentença é verdadeira. Então aqui vai ser verdade, né? Porque nós temos que a primeira é verdadeira. Alternativa, portanto, correta. Correto, concluir. Alternativa D, de dedicação. Vamos ver por que a E está falsa. Por que a E é incorreta? A bola é vermelha ou a ficha é azul. Então nós temos o conectivo ou disjunção. A bola é vermelha. A bola não é vermelha, é verdadeiro. Então a bola é vermelha é falso. Depois nós temos a ficha é azul. A ficha é azul é falso. As duas são falsas, então na disjunção será também falso. Muito bem? Espero que você tenha entendido. Questão show de bola para a gente revisar aí as operações lógicas e os conectivos. Vamos para a próxima questão. Considere a sentença. Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha. A negação lógica dessa sentença é: questão envolvendo raciocínio lógico. Nós temos o conectivo se, então vamos fazer a negação da condicional. Então, a negação da condicional. Primeira proposição, todo sapo é amarelo. Então, temos aqui T. Se todo sapo é amarelo, então, já utilizei o conectivo, alguma perereca é vermelha. Então, vou colocar aqui a de alguma. A negação da condicional, a gente faz ela através da conjunção, né? A gente utiliza o famoso mas, né? Mantemos a primeira e negamos a segunda. Ficou bem fácil. A única que utiliza ali o conectivo e é a alternativa B. Sempre que for a negação da condicional, nós vamos ter ali a conjunção, conectivo e. Então você já marcaria a letra B de cara, B de boa, questão, só para conferir. Mantendo a primeira, nós temos a primeira proposição, todo sapo é amarelo. Ok. Mantemos a primeira e negamos a segunda, mas, né? Mantemos e negamos. Então, negando a segunda, a negação de alguma perereca é vermelha, temos uma proposição com quantificador existencial. Então, nesse caso, para fazermos a negação de uma sentença com quantificador existencial, nós trocamos o quantificador existencial por universal. Então, ao invés de alguma, fica toda perereca e negamos o complemento. Então, o complemento é vermelha, fica não é vermelha. Então, a negação de alguma perereca é vermelha é toda perereca não é vermelha. Dizer que toda perereca não é vermelha é o mesmo que dizer, obviamente, que nenhuma perereca é vermelha. Então, está correta a alternativa B, conferindo. Revisando, negação da condicional, é só utilizar o mas, né? Trocamos a condicional ali pela conjunção, o se então pelo e. Mantenho e nego, mas, né? Mantenho a primeira e nego a segunda. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Sabe-se que x é maior do que 11 e que a diferença entre a média e a mediana dos 5 números é igual a 2. O valor de x é. Muito bem. Então, nós sabemos que o x é maior do que 11. E ele também disse que a diferença entre a média e a mediana é igual a 2.
Para calcular a mediana, nós precisamos do conjunto organizado em rol, né? O rol nada mais é do que aquele conjunto de dados escrito em ordem crescente ou decrescente. Então vamos escrever em ordem crescente. Vamos começar aqui pelo 2, depois nós vamos ter o 5, depois nós vamos ter o x, ele disse que é maior do que 11, então o 11 vai vir primeiro, e depois será o 16 ou o x, né? Porque ele disse que o x ele é maior do que 11. Então, pode ser que aquele x ele seja menor que 16, ou pode ser que ele seja maior, né? Mas isso não vai interferir, porque a mediana é sempre o valor central do conjunto de dados, é claro, daquele conjunto organizado em rol. Então, o valor central, em qualquer situação ali, nós temos que o valor central é o 11. Então, a mediana é igual a 11. Então, a média aritmética, nós precisamos calcular. A média é a soma das medidas. Então, vou somar 2 mais 5 mais 11 mais 16 mais x e dividir pelo número de medidas. Então, nós temos 5 medidas, então vou dividir por 5. Então, calculando a média, nós temos 2 mais 5, 7, com 11, 18, com 16, 34, mais x sobre 5. Então, essa é a nossa média até então. E ele disse que a diferença entre a média, que é 34, mais x sobre 5, e a mediana, a diferença é menos, né? A média, então, menos a mediana. A mediana é quanto? A mediana é 11, né? Vou colocar aqui um MD de mediana. Então, menos 11, isso é igual a 2. Então, nós vamos igualar a 2. Agora é só resolvermos a equação, vamos encontrar o valor de x. Bem tranquilo. Então, muito bem, nós temos aqui 34 mais x sobre 5. O 11 está subtraindo, vai passar somando. 2 mais 11, nós temos 13. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 34 mais x é igual a 5 vezes 13 é 65. Então, o x será 65 menos 34, que é igual a 31. Então, o nosso x, 31, a alternativa correta e de exata. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. O número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. O número n mais 50 dividido por 7 deixa resto. Muito bem. Essa questão envolve o algoritmo da divisão. Nós podemos fazer chutando um valor para aquele n, ou também podemos fazer de uma maneira mais genérica. Muito bem, vamos resolver das duas formas. Acho interessante a gente fazer aqui. Então, o número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. Qual número eu divido aqui por 7 que o resto será 3? Ora, eu poderia pensar 3 mais 7 dá 10. Então, eu poderia pensar no 10, né? 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7. 7 para 10, 3. Então, temos que o 10 é um candidato para aquele n, né? Então, se eu usar 10, o número n mais 50, eu vou ter 10 mais 50. Então, nós vamos ter 60. Então, 60 dividido por 7 deixa qual resto? 60 dividido por 7. 8 vezes 7 dá 56. E o resto será 4. Então, a resposta, o resto é 4, alternativa D, de dedicação. Muito bem, vamos resolver a questão também de uma forma genérica. Não chutando o valor, como ficaria? Muito bem, o número n dividido por 7, nós temos que o resto é 3. O quociente, eu posso dizer que o quociente é x. Então, aquele número n,
ele será igual, pelo algoritmo da divisão, nós temos o quociente vezes o divisor, mais o resto é igual a dividendo, certo? Então eu vou ter x vezes 7, que é 7x, mais o resto, que é 3. Sempre o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, muito bem. Agora nós temos o número n mais 50 dividido por 7 deixa resto. Então, quem seria o número n mais 50? Ora, o número n é 7x mais 3. É nessa forma que a gente vai escrever. Então, vamos escrever 7x mais 3, mais, seguido de 50. Então, a gente tem 7x mais 53. Então, se eu tiver aqui o divisor sendo 7, o quociente sendo x, a gente tem que o resto seria 53 e o resto não pode ser maior do que o divisor, né? Então, posso dividir aqui o 53 por 7 e nós vamos ter o seguinte: 7 vezes 7 dá 49 e o resto nós temos 4. Então, você já deve imaginar que o resto então vai ser 4, né? E é isso mesmo. Então, nós vamos escrever 7x mais o 53 pode ser 7 vezes 7, que eu posso escrever o 53 como 7 vezes 7, que dá 49, mais 4. 7 vezes 7 mais 4. Então, no lugar de 53, 7 vezes 7 mais 4. Eu posso deixar aqui o 7 em evidência, ele está aparecendo em duas parcelas, então deixando o 7 em evidência, vai ficar 7 que multiplica 7x por 7 dá x, mais 7 vezes 7 dividido por 7 vai cancelar e sobrar somente o 7, né? Então, isso mais 4. Então, eu já tenho aqui o meu quociente, que é x mais 7, né? Esse é o nosso quociente. Esse é o nosso divisor, que é o 7. E o resto já está aqui, que é 4. Então, essa prova aqui é uma prova mais genérica. Se você consegue raciocinar dessa forma, você está na frente da maioria dos alunos, certo, querido? Tem chances de gabaritar o concurso. Eu recomendo que você sempre pense também em um raciocínio um pouco mais fora da curva. Muito bem, turma! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você quer mais questões da FGV aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!